Amados irmãos, esse mês nós estamos tratando sobre família, o tema do mês, mas hoje especialmente eu faço uma pausa para trazer uma palavra em relação ao batismo nas águas, o que ele significa para nós, os crentes em Cristo Jesus. Amém? Então eu escolhi aqui um versículo em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e o versículo 4. Romanos, capítulo 3, versículo 6, capítulo 3 e versículo 3 e 4. Glória a Deus. Que diz assim o texto da palavra de Deus? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? É uma pergunta. Portanto, sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém? A vida cristã, ela não é uma vida comum em sociedade, como muitos oferecem, né, por aí. É um clube social com benefícios, onde a pessoa paga para estar ali e receber alguns momentos, estar ali com alguns momentos de lazer e etc. Não. A vida cristã, ela é um projeto de Deus a partir do momento em que a humanidade, criada por Deus, desobedeceu a Deus, se enveredou por caminhos próprios, a partir da sugestão de Satanás, que disse: olha, vocês serão iguais a Deus. E assim os nossos primeiros pais, Adão e Eva, resolveram seguir o caminho de Satanás, as mentiras que Satanás ali estava falando para eles. Com isso, o pecado veio ao mundo. E o que é o pecado? O pecado nada mais é do que a humanidade andando sem a direção de Deus. Deus nos fez para adorarmos e obedecê-lo e amá-lo. Ele nos fez para viver conectados, como um pai e filho, como pessoas que se amam. Mas Deus deu um alerta para aquelas pessoas, dizendo o seguinte: olha, se vocês me desobedecerem, vocês viverão em pecado. O pecado jaz à porta. Mas escolheram então pecar. Deus então começa todo um projeto, não que ele não sabia que isso iria acontecer. A Bíblia diz que antes do homem ser criado, Deus já havia planejado tudo isso, para que o homem seja restaurado, o ser humano seja restaurado, porque o pecado separou a humanidade de Deus. E separando-se de Deus a humanidade, vivendo pelos seus próprios caminhos, é importante que vocês entendam isso. Foi uma escolha do homem, foi uma escolha da humanidade. Não foi Deus que se separou, que rejeitou. Foi o ser humano que resolveu fazer a escolha de viver por sua própria conta. Ao contrário, Deus promoveu um caminho, um meio, para que o homem seja restaurado, o ser humano seja restaurado para si, para a comunhão consigo mesmo. E havia o caminho, o meio dessa restauração é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Jesus veio ao mundo, Jesus pagou o preço, pagou tudo que era necessário, o sacrifício que ele fez foi para que nós pudéssemos agora ter uma reconciliação com o nosso Deus. E aí, para que isso aconteça, é preciso que haja, primeiro, um reconhecimento que somos pecadores. Reconhecer, se não reconhecer, não tem como entrar nesse caminho da salvação. Segundo lugar, arrepender-se, né? Arrepender-se. Isso é bem ilustrado na parábola do filho pródigo. O filho pródigo pediu uma parte dos bens que lhe cabia e foi embora. Foi o pai que expulsou o filho pródigo? Não. Foi ele que escolheu ir embora da casa do pai. Gastou todo o seu dinheiro e ficou à mercê de comer ali as comidas dos porcos, né? Ele desejava, assim, ele cuidava dos porcos e ele ficou de tal maneira que ele até desejava, e ele pensou assim: ora, lá no meu pai eu tinha tudo, eu me afastei dele, agora eu vou voltar para ele. Quando ele pensa assim, eu vou voltar e vou pedir para ser pelo menos um escravo, um servo dele, essa é a condição do ser humano. Se afastou do pai, passou a viver com seus próprios recursos, sua inteligência, sua capacidade, não quero saber de Deus. É eu e pronto, Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra. Até chegar ao ponto de comer as bolotas de Satanás. E qual é o processo para ser restaurado para a casa do Pai? Ele reconheceu que ele estava em pecado. O que foi então em seguida? Ele disse: voltarei para a casa do meu pai e direi para ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. Então a condição para se tornar um servo de Deus, um filho de Deus, é essa: reconhecer que é um pecador. Amém? No reconhecimento, tomar uma atitude de querer voltar para a presença do Pai, que é Deus. E ao voltar para a presença do Pai, reconhecer que precisa de pedir perdão para Ele. Agora, para que tudo isso aconteça, nós precisamos então de quê? De um Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Quando o pai vê o filho de longe, a Bíblia diz que ele já recebe ele com alegria. Quando o filho chega, ele manda matar um boi. E olha que interessante, na cultura judaica, matar um animal, um boi, era símbolo também de um sacrifício a Deus. Aquele bezerro simbolizava Cristo. Cristo morreu por nós. Para que pudéssemos voltar para o Pai, Cristo foi sacrificado. Amém? E agora o Pai nos recebe, manda pôr uma roupa nova. E esta roupa nova simboliza o quê? A nossa nova vida em Cristo. A Bíblia diz: agora vos revestistes. Revestir quer dizer vestir uma nova roupa, né? De um novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e santidade. Então, quando você volta para a casa do Pai, você volta e é recebido com prazer. O sacrifício de Jesus é o meio para que o Senhor te perdoe. Ele te dá uma nova roupa. Esta nova roupa é uma roupa que, segundo Deus, lá em Efésios diz, é de justiça e santidade. Amém?
Também o filho pródigo recebeu sandálias novas, que simboliza o evangelho. Você tem agora o dever de pregar o evangelho para outras pessoas. Efésios diz: calçados com o evangelho da paz, com a preparação do evangelho da paz. Ele também recebeu um anel, e o anel representa símbolo de autoridade. Amém? Então, uma vez que agora nós estamos em Cristo, em uma nova vida, nós somos revestidos de um novo homem, estamos agora com o evangelho para ser pregado, amém? E recebemos um anel de autoridade, porque agora o pecado não terá mais domínio sobre nós, diz Romanos. Nem Satanás, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de... Porque antes Satanás não tinha, aliás, você não tinha essa autoridade. Satanás fazia o que queria com a sua vida e com a minha. Mas agora em Cristo Jesus, revestido de um novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e santidade, você agora recebeu esse anel como filho pródigo, e você passou a ter autoridade sobre o pecado e sobre Satanás. Por isso que o Romanos diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Um crente que vive caindo em pecado constantemente, das duas uma: ou ele não se converteu de verdade, ele não se arrependeu como o filho pródigo, né? Ele quer ficar na casa do pai, mas de modo errado, ou ele não conhece a sua autoridade em Cristo, ou ele não tem conhecimento autêntico, genuíno, do poder que ele tem em Cristo Jesus. Das duas uma: ou ele não é convertido, ele teve uma festa que Jesus usou numa ilustração, em que um homem poderoso chamou vários convidados, e na cultura judaica se dava uma roupa para participar daquela festa. Não podia entrar com qualquer roupa. E entrou então um homem com uma roupa estranha, com uma roupa comum, diferente. E aquele dono da festa disse: olha, coloca esse homem para a prisão, para as trevas, porque ele não está convidado para essa festa. Então tem muitas pessoas, né, que não se convertem, mas querem estar na casa do Pai. Nunca se arrependeram de verdade, mas querem fazer parte da igreja do Pai. Para fazer parte da igreja do Pai é preciso se arrepender, amém? Se voltar para Deus em arrependimento, participar de toda a mudança que a casa do Pai exige. Uma nova roupa, uma roupa de justiça, de santidade, não andar mais como o mundo anda. E agora se voltar para Deus, exercendo seu papel de filho de Deus. Amém? Quando uma pessoa se batiza nas águas, ela está sendo introduzida para esse mundo espiritual que até então ela não fazia parte. O batismo nas águas nada mais é do que uma simbologia do que acontece no mundo espiritual. Quando você entra nas águas, você está sepultando o velho homem. Lembra que tem que ser agora um novo homem em Cristo Jesus, de justiça e santidade? Quando você entra nas águas, aí aqui nós temos uma figura, como foi falado aqui em Romanos 6. Está acontecendo vamos dizer assim, uma semelhança com o que Jesus passou. Jesus foi crucificado, amém? Jesus foi morto, amém? Jesus ressuscitou no terceiro dia, foi sepultado e ressuscitou, não é isso?
Quando ele ressuscita e vai para a destra do Pai. Olha, no mundo espiritual, quando você se batiza de coração, está acontecendo a mesma coisa do ponto de vista de Deus. Quando você é colocado nas águas, você está sendo sepultado para o mundo. Agora aquele velho homem, aquela velha pessoa que, eu sou assim mesmo, eu xingo, eu falo, eu faço o que eu quero, ninguém me domina, tem que ser do meu jeito, não tenho contas a ver, nem Deus me... E acabou, porque agora você é uma nova pessoa. A irmã Lúcia, está vendo? Ela está vendo, irmã. Não se preocupe, ela vai. É uma nova vida agora, né? Então, a pessoa ela passa o quê? Ela passa a ter uma nova vida. É claro que ninguém se torna perfeito nesse mundo, amém? Também não vamos esperar que a pessoa do dia para a noite pare tudo e se torne, né? Não, porque todos nós ainda estamos neste corpo. E aí a salvação, ela é um processo também gradativo, né? Na verdade, a santificação é um processo gradativo, que nós vamos cada dia mais se santificando e deixando para trás esse velho homem. Mas algumas coisas ainda vai junto, né? Todos nós, não vamos ser hipócritas, né? Tem algumas coisinhas que o velho homem de vez em quando aparece. Mas você tem que fazer o quê? Crucificar a carne, diz a Bíblia. Você tem que tomar posse do anel que você recebeu. O pecado não terá domínio sobre você. É diferente quando você não aceitou Jesus. Antes, o velho homem, o homem carnal, o homem do pecado, dominava, né? Dominava, e você dizia, não estou nem aí, que se dane todo mundo, porque eu faço, acontece, blá, blá, blá. Agora não. A nova pessoa em Cristo Jesus, ela até falha aqui e acolá. Davi, tu é muito grande para ficar andando para lá e para cá, Davi. Chama. Então, o novo homem em Cristo Jesus, aí piorou, Davi. Deixa o Carlinho cuidar dessas coisas. Então, em Cristo Jesus, amados irmãos, nós começamos esse processo de mudança. Amém? Claro que hoje, depois de 30 e poucos anos servindo ao Senhor, ficou mais fácil para mim. Mas no começo, tinha muitas coisas que eu ainda deixava o velho homem aparecer. Mas você não pode se segurar nisso a vida toda. Tem crente que está 40 anos fazendo a mesma coisa, dizendo, é porque eu sou assim mesmo, é porque Deus me compreende, Deus me ama. Opa, não é bem assim que a Bíblia diz, não. Esse novo homem, ele tem que ir sendo transformado de glória em glória. Amém? Então, o que você fazia há 10 anos atrás, tem um monte de coisa que ficou para trás. Crente que está há 40 anos fazendo a mesma coisa e se desculpando, é complicado. Você sabe que essa palavra complicado já explica tudo, né? E não explica nada. É coisa do brasileiro, é complicado. Quando ele não quer dar muita explicação, ou quando ele não... É complicado, né? Porque o crente, eu quando tinha 20 e poucos anos, eu aceitei Jesus com 19 anos. Quando eu tinha uns 22 anos, 23, eu fazia coisas que eu não faço hoje, mesmo crente. Com 30 anos, 40, 50, vamos parar em 54. Está entendendo? A gente vai mudando, né? A gente vai mudando. Tá, vamos lá, para não passar muito tempo. Então, esse batismo nas águas, ele é um ato simbólico, fale assim, simbólico, do que acontece no mundo espiritual. Isso. Então, quando nós
colocamos a pessoa nas águas, ela está morrendo para este mundo. Amém? Ela está morrendo. Aquela velha pessoa tem que morrer. Ela está sendo sepultada com Cristo, assim como Cristo foi sepultada. Quando ela é tirada das águas, ela está ressuscitando com Cristo, como Cristo ressuscitou. Amém? E agora ela já não é mais a mesma pessoa. Ô pastor, mas minhas emoções, meu corpo é o mesmo? Sim. Mas no teu interior, o teu eu verdadeiro, que é o teu espírito, houve uma mudança. O teu espírito é o teu verdadeiro eu, é a tua essência. E esta pessoa se tornou nova em Cristo Jesus. Amém? Aí o que você vai fazer com a alma a partir dali? A alma são as emoções, a vontade, o intelecto. Essas coisas não mudaram, continuam a mesma, né? Aí o que a Bíblia diz que você tem que fazer com isso? Romanos, capítulo 12, versículo 2, explica, né? Coloca para mim aí, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 2. 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quer dizer, não se tornem semelhantes. Essa palavra moldem fala de modelo, de algo que esteja parecido. Amém? Não se amoldem ao padrão, ou seja, existe um padrão no mundo. Agora que você está em Cristo Jesus, você ressuscitou com Jesus, você não pode mais seguir o padrão deste mundo. Amém? Existe um padrão aí no mundo de pecado, de mentira, de desonestidade, né? de traição e etc. Não pode mais. Mas transformem-se. Essa palavra transformar-se é o mesmo processo no grego daquele processo que ocorre com a borboleta e a lagarta. Que ela vai se transformando. Metamorfose é a palavra certa no original. Transforme-se, é como uma metamorfose, você vai se transformando, amém? E aí ele diz, transforme-se pela renovação da sua mente. Então você nasceu de novo no espírito e no sentido mais simbólico na vida como um todo. Mas a tua mente ainda continua a mesma. Você vai sentir as mesmas tentações. Por isso que tem crente que no começo assim ele está muito empolgado, aí daqui a pouco ele começa a sentir as mesmas tentações, aí ele desanima. Porque ele diz, eu pensei que eu... Não, você tem que entender isso. A tua mente é a mesma. O que você vai ter que fazer com a tua mente? Renovar. Agora você precisa conhecer a palavra de Deus, amém? Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que uma pessoa está 10 anos na igreja e não experimenta a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Por quê, pastor? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ela nunca renovou a mente dela segundo a palavra. Se ela não renovar a mente dela, ela vai ter o mesmo pensamento do mundo. E o pior, ela começa a espiritualizar aquilo que ela pensa que está certo. Agora a palavra não, a palavra vai dizer exatamente o que está certo e está errado. Aí ela vai se submeter. Ontem eu estava conversando com a irmã Sandra, que inclusive está com muita saudade, mas eles estão com um problema sério com o carro, já consertou várias vezes e volta a quebrar, volta a quebrar. E a gente estava falando sobre isso. Porque tantos cristãos vivem uma vida de fracasso e de derrota. Não estou falando de dinheiro, de ser milionário, essas coisas. Estou falando de paz de espírito. Estou falando de alegria verdadeira. Por que muitos cristãos não vivem? Porque não renovam sua mente na palavra.
O cristão que tem comprometimento com Cristo, ele renova a sua mente. Amém? Então, Rafaela, quando você estiver sendo colocada nas águas, a Rafaela do mundo morre. Aí você está sendo sepultada com Cristo. Quando o pastor tirar você das águas, você está ressuscitando para uma nova vida com Jesus. Amém? E aí, agora você vai ser revestida de uma nova pessoa, segundo Cristo. A partir daí você vai trabalhar para renovar a sua mente. Tudo aquilo que você foi sendo ensinada para o pecado, para o mundo, coisas que não... Você tem que descobrir na Bíblia o que você precisa renovar, né? Opa, isso aqui na minha cabeça era assim, eu aprendi assim, mas a Bíblia diz que não é assim, então a partir de agora eu vou mudar. E aí, de uma forma progressiva, gradativa, você vai entendendo dentro da palavra de Deus como é essa mudança e você vai se sacrificando, porque é um sacrifício. Ser cristão não é oba-oba não, irmãos. Ser cristão não pense que é, oba! Oh. Não, oba para a tua salvação com Deus. Mas você tem o sacrifício. Você vai ter que deixar para trás tudo que o mundo te oferece. Amém? Se você tem um costume de mentir, mentir faz parte da nova vida em Cristo? Não. Se você tem um costume de ser desonesto com as pessoas, nas mínimas ou máximas coisas, tanto do mercado quando deixa, quando não devolve lá o troco, não devolve o dinheiro a mais que foi dado, ou quando está no trânsito e suborna o policial, ou qualquer outra coisa, você vai continuar fazendo isso? Não. Se você é uma pessoa que xinga, que perde o controle, e fala um monte de palavrão, vai continuar fazendo isso? Não. Se você é uma pessoa que tem pensamentos de adultério ou de qualquer outra coisa, vai continuar fazendo isso? Não. Se é uma pessoa que tem a língua solta, gosta de fofocado, falar mal da vida dos outros, vai continuar fazendo isso? Não. Sabe por quê? Porque você agora está revestido de uma nova pessoa em Cristo Jesus. Agora, vamos deixar de lado, porque até temos que ser verdadeiros. Não tem muitos cristãos que fazem tudo isso ainda depois de muito tempo? Sabe por quê? Das duas, uma. Ou nunca conheceram verdadeiramente Cristo, ou então nunca tomaram posse da sua nova vida em Cristo. E aí, Gálatas, através do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo para os Gálatas diz o seguinte: cuidado, as obras da carne, que são essas que eu falei muito mais, ele diz o seguinte: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, continuar no pecado, continuar fazendo coisas que o velho homem fazia, pode levar a pessoa para o inferno. Ela pode pensar assim: eu estou bem, eu estou indo na igreja, eu estou dando meu dízimo, eu estou frequentando os cultos. Opa, mas espera aí. Tem que ser revestido de uma nova pessoa. É claro que, como eu falei, é aos poucos. O que você fazia amanhã, fazia ontem, não vai fazer, e vai mudando aos poucos. Mas se você não tem essa inclinação, alguma coisa está errada. Se você não deseja abandonar o pecado, alguma coisa está errada. Porque quando você é do mundo, você peca e não está nem aí. Mas quando você é de Deus, quando você peca, a tua consciência pesa, não é? O Espírito Santo
é chamado de, quando Davi pecou, ele na sua oração ele chamou de tristeza da salvação, se eu não me engano o termo. Pesou sobre ele a comunhão com Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus é santo. Então, o crente que peca, que erra e parece que ele não tem sensibilidade para arrependimento, está errado, alguma coisa está errada com ele. Não importa se ele tem uma aparência bonita, se ele mostra para todo mundo que é certinho, não importa. Não importa. Se ele peca constantemente, ele não traz uma mudança de vida conforme Cristo Jesus, alguma coisa está errada na vida dele. Amém? Eu vou ficar por aqui. Eu vou pedir para a Rafaela, já vestir a bata, o pastor Leandro, que vai nos ajudar também. O Carlinhos já está trazendo. Eles vão, Pode... Você vai usar essa roupa mesmo por baixo? Tá, então já pode ir por lá mesmo, que é só pôr por cima, O pastor Leandro também vai. E aí, eles vão se vestindo e eu vou concluir dizendo o seguinte. Para nós é uma alegria muito grande batizar uma pessoa, porque essa é a missão da igreja. Amém? A missão da igreja é levar as pessoas a Cristo. E o batismo é como se fosse um casamento, é como se fosse uma cerimônia de casamento. Por isso que é importante o crente casar. É importante. É uma cerimônia, é um contrato, mas não é apenas um contrato. Existe ali um ato simbólico, solene, para fechar essa união. E o batismo é a mesma coisa, é um ato solene, testemunhando ao mundo e à igreja de que você agora faz parte da nova criação em Cristo Jesus. A Bíblia diz: quem for santo, santifique-se mais. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Então, o crente em Jesus, ele vai se santificando. Ele vai cada dia. E olha, e não é com peso, não. Não é com um pastor de olho lá, estou vendo tudo. Não, tem igreja. Eu me lembro quando eu era criança, a igreja que minha mãe e meu pai participavam, tinha irmãos que ficavam na rua vigiando os irmãos. Se pegasse algum irmão em pecado, alguma coisa, então tinha o crente espião. Não, irmãos. Não, o pastor não tem que ficar preocupado. Entendeu? Cada um dará conta de si mesmo. Então, eu me lembro, já adolescente também. Eu tinha uns primos que aprontavam, saía da igreja com as meninas e ia fazer coisa errada. E eu estava afastado de Jesus, eu ficava escandalizado. Eu digo, para ser crente desse jeito, a igreja grande. Aí saía lá, alguns menininhos, colegas da igreja crente, E saía na frente, daqui a pouco as meninas iam junto também. Eu passava atrás do cinema, estava lá eles lá. Aí tinha os irmãos que saíam de vigia, Saía de vigia na rua, lá na cidade, procurando o crente que estava fazendo coisa errada. Não, cada um dará conta de si mesmo. Não adianta. Uma vez um rapaz que é afastado da igreja nossa, brincando assim, alguém falou assim: você tem mais medo de Deus ou do pastor? Ele falou: do pastor. Totalmente errado, mesmo que seja uma brincadeira. Porque eu não vou, irmãos, condenar vocês, eu não vou levar. Eu só estou aqui para trazer a palavra de Deus. O nosso temor tem que estar no... A Bíblia diz: os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Então, Deus é suficiente para saber o que você faz. Eu não preciso me preocupar com isso. Tem igreja que proíbe o irmão, não pode tomar ceia. Não, o problema é seu. Se você está enganando, não está enganando a igreja, você está enganando a si mesmo. Você não está enganando o pastor, você está enganando a si mesmo.
Porque a nova vida é um compromisso da pessoa com Deus. Eu sirvo ao Senhor há 34, 35 anos, não sei. E eu quero dizer para vocês, para mim não é um peso nenhum servir ao Senhor. Obedecê-lo, amá-lo, né? Quando eu erro, cometo alguma coisa que eu sei que desagradou ao Senhor, eu me arrependo, eu choro e volto a servir ao Senhor com mais vontade, com mais alegria. Porque o verdadeiro cristão, ele tem prazer em servir ao Senhor. Ele não se tornou perfeito, ele erra. Mas ele não tem prazer no erro. Amém? Ele erra, o pastor erra. Você erra. A Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Entendeu? Então todos nós, aqui e acolá, pecamos. Mas aí o que é que nós fazemos? Nos arrependemos. E é de coração. E não é porque o pastor está vendo. Não se preocupe. Não se preocupe comigo, se preocupe com Deus. Amém? Aqui não tem nenhum irmão espia para ver se você está pecando ou não. Não precisa disso. Se preocupe em agradar ao Senhor. Isso é o suficiente. Porque o verdadeiro Deus quer pessoas que se encarreguem espontaneamente de servi-lo. Deus não quer pessoas que fiquem servindo só porque outro está vigiando ele. Isso não é uma espontaneidade. Espontâneo é você, onde não está ninguém vendo, aí você é tentado e diz: não vou tentar porque eu amo o meu Senhor. Não vou pecar porque eu amo o meu Senhor. Não vou fazer porque o meu Deus está me vendo. Olha que interessante, é assim que Deus quer o crente. O meu Deus está me vendo, então, Senhor, me perdoa. E aí quando até faz alguma coisa errada, Senhor, me perdoa. O constrangimento, o coração contrito, o coração constrangido, porque Deus está vendo, não é porque o pastor está vendo, é porque Deus está vendo. E aí você já se humilha, né? Você já se arrepende, você já pede perdão, já confessa os seus pecados, e agora você pode voltar a adorar a Deus de cabeça erguida. Então é isso que Deus deseja para cada um. Essa é a nossa nova vida em Cristo. Amém, irmãos? Que sirvamos a Ele com alegria, com prazer. Você é filho de Deus. Você está aqui porque Jesus te chamou. E Jesus te ama. E Ele deseja que você tenha uma vida plena com Ele. Uma vida especial. Tá bom? A irmã Sandra, antes conversando comigo, assim: pastor, eu estou cuidando de uns crentes que eles acham que ter vida abundante é ser rico, é ter muito carro, é ter muita casa. O que é que eu posso fazer? Porque ela não pode misturar religião com psicologia, né? Não pode. Aí eu disse: irmã, fale de Jesus do mesmo jeito. Pergunte para ele: você quer que eu fale só de psicologia ou quer que eu fale de Jesus? Porque ele é crente. Aí ela disse: eu acho que ele não vai achar ruim, ele até queria, eu que evitei. Não, porque a vida abundante, irmãos, não é você ter carros, casas. Presta atenção. Quem é o homem mais rico do mundo? Ele é cristão? Que eu saiba, não. Quantos ricos no mundo existe por aí? O cara às vezes é um pervertido, é um ateu, né? É um cara que se prostitui com muitas mulheres, ou se é mulher, se prostitui com muitos homens. Ora, vamos raciocinar. Crente não é bobo, porque se fosse bobo não era crente, né? Já dizia Carlos Apolinário, um vereador que já foi para a glória. Crente não é bobo. Você tem que pensar, se vida abundante for você ser rico, então esse pessoal vai estar muito mais abundante, vai ter muito mais direito ao céu do que a gente que é pobre. Não é? Então, vida abundante não é isso. Vida abundante é um relacionamento com Deus, que te traz paz, amém? Que te traz alegria, satisfação de viver uma vida. Eu tinha uma vida angustiante.
Eu bebia, eu fumava, eu ficava perturbado, eu ia para casa, gastava todo o meu dinheiro. Ai, meu Deus, era uma vida de perturbação. Brigava com todo mundo, discutia, não tinha paz, não tinha paciência. A partir do momento que eu aceitei Jesus, me veio paz, me veio alegria. Minhas decisões agora são cuidadosas, são mais prudentes. Antes não, eu não tinha essa paz. A vida abundante com Cristo é uma vida de paz, né? Temos aí a nossa irmã Aline, né, que é psicóloga, e ela, com certeza, lidar com muitos casos de pessoas perturbadas, né? A pessoa com muitos problemas emocionais. E no meio disso tem muito crente assim, infelizmente. Sabe por quê? Porque não deixa a sua mente ser renovada pela palavra. Não deixa. Aí Deus tem que usar os psicólogos, que Ele deu dom também para eles, né? Mas se deixasse a palavra de Deus ser plena na sua vida, era uma vida abundante. Amém? Então essa é a nossa nova vida em Cristo Jesus. E que possamos viver isso todos os dias da nossa vida. Amém? Todos os dias da nossa vida. Então nós vamos agora nos dirigir à lateral. Os irmãos já podem ir. E aí nós vamos dar continuidade.